sessão, onde abordaremos o tema de ética e compliance, agindo de acordo com a regra. Para nos apresentar este tema, nós convidamos ao palco agora o presidente do Conselho Deliberativo da ABAD, doutor Pedro Carçalade. E para acompanhá-lo nesta sessão, convidamos novamente ao palco a presidente da ABAD, senhora Débora Mendonça, que para quem eu passo agora a palavra. Mais uma vez, boa tarde, país, e dentro dela e dentro da forma como a gente faz a gestão desse nosso convívio dentro do condomínio, cada vez mais a transparência é o carro-chefe, o motor que leva para uma boa gestão condominial. E aí nós trouxemos hoje esse tema bastante atual, bastante importante. A ABAD acredita, inclusive, que as empresas que prestam bom serviço de uma maneira correta, as administradoras que fazem a prestação de seus serviços dentro da regra, dentro do que tem que ser feito, é cada vez mais o mais importante, o que mais a gente busca, o que mais vocês, os senhores, têm que buscar dentro do apoio à gestão do condomínio dos senhores. A gente traz aqui hoje o doutor Pedro Carçalade, nosso presidente do conselho, parceiro de longos anos aqui com a gente na ABAD, para falar desse tema tão importante que é ética e compliance. Muito obrigada. Bom, boa tarde a todos. É um prazer retornar aqui à presença de vocês, trazendo um tema no qual a ABAD tem se debruçado um pouco diante da importância e da relevância que ele traz. Nós vamos falar de ética e compliance de uma maneira geral, mais voltada para a questão corporativa, já que nós representamos as administradoras de imóveis aqui da nossa cidade e então nós vamos trabalhar esse tema nesse período, basicamente na parte corporativa. Merece ser feito algumas considerações preliminares em razão do assunto, principalmente pela visão da sociedade em relação ao mercado imobiliário e sua cadeia produtiva. Nós, como administradores, somos o final da cadeia produtiva do mercado imobiliário. As empresas de construção, elas vendem os sonhos e nós administramos os problemas para o resto da vida do condomínio. Então, precisamos de empresas que estejam intimamente ligadas com a necessidade de prestar um serviço de qualidade, um serviço ético e um serviço que traga alguma coisa a mais para aquela população que ele se apresenta, sem que seja apenas simplesmente a parte contábil, a parte administrativa. Temos que levantar também que a gente escuta muito pelas andanças que as administradoras são um mal necessário. Isso é muito comum a gente ouvir nas rodas de condomínio, durante as assembleias. Por quê? Porque o próprio tomador de serviço não entende e não compreende a qualidade e a importância do serviço que é feito pelas administradoras e a responsabilidade enorme que traz dentro desse serviço. Da mesma forma, os síndicos também, geralmente, eles são julgados mais pelo resultado do que pela sua conduta, o seu padrão de conduta. Isso tudo tem a ver com ética e tudo tem a ver com compliance. E também para a gente estudar e ver de que forma a gente pode melhorar a imagem desses agentes, seja eles síndicos, condôminos ou as próprias administradoras.
está acontecendo hoje? A preocupação hoje das empresas é a sustentabilidade dessas empresas no tempo, né? Então, você procura trazer práticas que possibilitem sua perpetuação no mercado através dos trabalhos e através do serviço que você presta, que eu digo mais uma vez, que não é somente aquele serviço administrativo. Deixar um legado para os nossos filhos, quer dizer, isso aí envolve não só a parte corporativa, mas também a própria atitude, o próprio comportamento nosso perante nossas famílias, nossos tipos de relacionamento. E a estrutura de sustentabilidade, que hoje todo mundo tem mencionado e tem colocado como importante dentro da formação das empresas e da perpetuação dela, que é o uso racional dos recursos naturais, dos recursos humanos, a preocupação dos stakeholders, são pessoas que são ligadas aos investidores, e a responsabilidade social em práticas corruptivas. Essas práticas nós estamos vendo hoje no nosso país crescerem a cada momento. Eu não diria nem crescerem a cada momento, elas existiram durante muito tempo, sem se dar a publicidade que deveria ter sido dada, e hoje começa a aparecer, em função desse problema econômico e político, começa a aparecer para todos. Então vamos partir para o conceito de ética. Ética é a disciplina ou campo de conhecimento que trata da definição, avaliação do comportamento de pessoas e organizações. A ética lida com aquilo que pode ser diferente do que é, da aprovação ou reprovação do comportamento observado em relação ao comportamento ideal. A ética está diretamente ligada à conduta, à moral e às práticas do dia a dia por cada um de nós. O comportamento ideal é definido por meio de um código de conduta, ou código de ética, implícito ou explícito. Códigos de ética são conjuntos particulares de normas de conduta. Os códigos de ética, eles sempre existiram. Alguns são explícitos, quando você vai a uma formatura de engenheiro, advogado, o médico, ele faz lá a leitura de um termo que nada mais é que um código de conduta daquela profissão que ele se coloca como dever de cumprir. De modo simples e resumido, podemos afirmar que o ético é aquele que, podendo escolher livremente, elege o bem e não o mal, age assim de modos constantes. Isso aí é uma prática que tem que ser inerente a cada pessoa, seja ela um diretor de empresa, seja ela uma pessoa física dentro do seu dia a dia, com os seus relacionamentos. A fonte da ética é a própria realidade humana, o ambiente em que vivemos. A ética não é uma coisa estática. E hoje você define o que é ético, o que não é ético, e isso fica definido para o resto da vida. Não, a ética, como ela está relacionada diretamente à realidade humana, ela se modifica, os conceitos se modificam à medida em que a população, as pessoas, entendem que aquela forma de agir, aquele modo de agir, é um modo aceitável, é um modo que visa melhorar a vida de cada um de nós. Então, por isso ela não é uma coisa estática e por isso ela não é comparada à lei. É uma coisa completamente diferente da lei. Até porque nós sabemos que existem leis que não são éticas. Todos nós já passamos por situações ou foram criadas leis que eticamente não são boas. Então, assim, o ambiente de trabalho, no qual passamos grande parte do nosso dia, se desenvolve em uma sucessão de escolhas de práticas de virtudes,
que nada mais são do que os valores transformados em ação. Mas o que tem isso a ver com o Código de Ética? Tem tudo a ver. O Código de Ética é um instrumento de realização da filosofia da empresa, da sua visão, da missão e dos valores. Deve ser concebido pela própria empresa, muitas vezes com auxílio de consultoria externa, e expressar a sua cultura. Serve para orientar as ações de seus colaboradores e explicitar a postura de empresa face aos diferentes públicos com os quais interagem. É imperioso que haja consciência e coerência que o que está disposto no Código de Ética e o que se vive na organização. Se o Código de Conduta de fato cumprir o seu papel, sem dúvida significará um diferencial que agrega valor à empresa. Isso quer dizer o quê? Que não basta eu estabelecer lá no meu Código de Conduta, ou Código de Ética, aqueles valores, aquela missão, e se eu na prática, no dia a dia, eu não ajo em concordância com aqueles princípios, com aqueles valores. Então, todo mundo diz que é ético, que é isso, que é aquilo, mas na hora do seu dia a dia, com o relacionamento com a sua família, nas empresas e com todos que se relacionam, as suas atitudes não condizem com o seu discurso. Então, você tem lá uma definição de ética que não se condiz com aquilo que você está praticando. Então, a gente tem que praticar, se a gente vai fazer um código de ética e vai colocar os valores da visão e a missão, aqueles códigos, aquelas informações que têm que ser verdadeiras e que têm que ser praticadas. Porque nossos funcionários, eles vão, de alguma forma, se basear naquilo e verificar se aquilo que, aquela missão, aquela visão e os valores que estão colocados naquele documento não são praticados pelos diretores, pelos donos, pelos sócios, pelos conselheiros, enfim. Então, se os próprios donos, os próprios proprietários, os próprios conselheiros não praticam aquilo que está no Código de Ética, nos valores, como é que a gente vai querer que eles, funcionários, façam isso? Isso, em termos de empresa, se relaciona ou corresponde muito intimamente com o próprio condomínio em si, com o relacionamento com os funcionários do condomínio e tudo. Aqui a gente vai entrar no conceito de relação com a atividade empresarial. A ética reflete o comportamento do ser humano que age tomando por base dos seus valores, o que é certo e o que é errado. O comportamento tem que ser dirigido sempre para o bem. E a sociedade é que define esse direcionamento. Esse direcionamento para o bem, são valores que a própria sociedade adquiriu e pratica. Então a gente tem que estar também antenado com isso. Possibilidade de dissociação da vida social e intelectual com a atuação enquanto empresário. O que a gente quer dizer isso? Quer dizer, não adianta a gente pregar alguma coisa como empresário e nas nossas atitudes pessoais e nos nossos relacionamentos pessoais a gente tem atitudes completamente diferentes. Basicamente, a ética, além de ser uma atenção maior aos valores que a gente tem, ela tem que ser praticada dia a dia em todas as situações e em todas as outras. Porque ela vai, a ética, a gente vai ver mais à frente, ela começa a ser, hoje em dia, um fator diferencial entre as empresas e entre os relacionamentos. Existem pessoas ou existem empresas que só contratam outras empresas se tiverem totalmente certeza de que essas empresas têm um código de ética, têm uns valores, têm uma missão específica, explicitada, e que, ao mesmo tempo, a história dessa empresa demonstra que isso vem sendo cumprido. Então, é hoje um diferencial enorme para as empresas. Aqui é um pouco mais ligado à história. Na época, no século XX, a ética nos negócios era uma expressão em comum. As
pessoas analisavam muito mais as empresas pelos resultados que elas apresentavam. Eles não estavam muito interessados com essa questão de ética, com essa questão de postura e de conduta. A atividade empresarial era relacionada apenas com a eficácia dos processos e resultados financeiros, isso que eu acabei de dizer. Finalmente, no final do século XX, nós começamos a ver, publicado nos jornais, na mídia, uma série de casos de corrupção e fraude que aconteceram no mundo inteiro, e principalmente nos Estados Unidos, com a questão da Enron, que era uma multinacional enorme e que mascarava seus balanços para poder ter suas ações crescendo cada vez mais no mercado. O Parmalat, que é uma empresa também que basicamente terminou exatamente por má conduta dos seus gestores, apesar de todas elas terem um código de conduta, um código de ética já estabelecido dentro do seu portfólio lá. A implementação de gestão de comportamentos éticos com o escopo de afastar a desconfiança e a descrença gerada pelas práticas antiéticas. Então começa aí um movimento dessas empresas, um movimento do mercado, uma demanda da sociedade em cima da necessidade de se investir e de trabalhar com empresas éticas. A ética empresarial ela é basicamente os valores daquela organização. Então, por isso é muito, muito importante que vocês, quando vierem a analisar qualquer tipo de empresa, para qualquer tipo de relacionamento, verificar quais são os valores dessa organização, como resultado do processo evolutivo da última década, a alta da administração de seus colaboradores passaram a identificar os valores e a missão das empresas como requisitos obrigatórios. Isso é o que eu acabei de falar há pouco. Isso está virando uma necessidade das empresas para se colocar no mercado como empresas boas, empresas corretas, empresas que têm uma visão de negócio bastante clara e transparente. A propósito desses requisitos é a garantia de seriedade do propósito da transparência na administração do mundo corporativo. Atualmente, a ética empresarial foi colocada como uma meta essencial a ser alcançada no mundo corporativo. A cultura ética e sua gestão passaram a ser tratadas com a mesma importância, ou até superior, resultado na inovação, excelência e sucesso financeiro das empresas, beneficiando não somente os acionistas, mas todos os públicos de interesse. A disseminação dos valores éticos das organizações são realizadas através dos programas de compliance. Então, o que é a ética no frigir dos ovos? A ética é um estabelecimento de valores daquela empresa, a forma dela conduzir e trabalhar esses valores, a forma dela se relacionar com seus diversos parceiros e clientes, enfim. E é basicamente voltada ou vinculada aos seus valores. Nessa questão de valores, é importante dizer que muita gente coloca o lucro das empresas como algo negativo. Poxa, vocês já viram como é que essa empresa lucra desse jeito? Enfim, como é que ela... a gente está entregando nosso dinheiro para essa empresa por uma prestação de serviço e esses valores são enormes e a gente não sabe aonde é aplicado isso de forma. Eu queria só lembrar que um dos primeiros valores de todas as empresas, de qualquer empresa, não só administradora, é o lucro. Porque o lucro é a diferença do que sobra entre a arrecadação dele, o pagamento de salários, melhores salários. Quanto maior o lucro daquela empresa, ele vai poder pagar um salário melhor, ele vai poder
prover os seus funcionários com benefícios maiores, ele vai poder melhorar um plano de saúde, ele vai poder criar um sistema de benefícios diferentes, provenientes desse lucro. Agora, o importante nisso tudo é que as empresas, hoje em dia, têm uma obrigação natural, por imposição do próprio mercado, da própria sociedade, de investir também, não só nos seus negócios, mas também investir em benefícios fora das suas empresas, visando a questão da sustentabilidade, visando a questão da melhora de vida, da qualidade de vida das pessoas que estão em seu entorno. Então, existe hoje um trabalho em empresas sérias, onde elas estão participando também de programas, por exemplo, de ajuda a projetos de incentivo ao emprego do adolescente, enfim, participando de trabalhos comunitários junto a algumas ONGs que trabalham no sentido de melhorar ou capacitar as pessoas menos favorecidas, enfim. Isso tudo é um conjunto de situações que o mercado vai demandando das empresas e as empresas precisam estar devidamente estruturadas para poder arcar também com mais essa responsabilidade. É lógico que ninguém está falando aqui que a empresa tem que lucrar milhões e não devolver isso em forma de serviço ou em forma de alguma outra utilidade para a própria população, para a própria sociedade onde ela está inserida. Então, só essa ressalva com relação a isso. O que é o compliance? O compliance nada mais é do que uma estruturação que as empresas são obrigadas a fazer para medir e verificar a implementação e a coerência daqueles valores, daquelas visões e missões no dia a dia da companhia. E, além disso, não só levantar e verificar, mas também para tentar impedir que situações de corrupção ou de malversação de valores ou de um desvirtuamento da sua atividade normal tem que ser controlado, e isso é controlado a partir desse compliance. Na realidade, é um programa de integridade e conformidade. A origem do compliance ela se deu basicamente na esfera criminal, com todos aqueles eventos que a gente já comentou aqui, de empresas de corrupção. O planeta começou a se organizar em função de tentar evitar essas situações. Então, na Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, ratificada pelo Brasil, 18 de maio de 2005, foi um documento que fala explicitamente do compliance. Aqui são alguns órgãos que trabalham o compliance e sua aplicação. A sua origem, apesar de ser criminal, ela hoje se aplica em todas as áreas da economia. Deixou de ser um problema simplesmente criminal e passou a ser um meio de avaliação de várias empresas nesse sentido. Aqui a gente tem aqui, por exemplo, a cautela no campo da informática para a preservação da intimidade dos clientes. Quer dizer, quando você tem uma empresa, você tem consigo no seu banco de dados uma série de informações que são informações específicas de cada cliente, que não interessam a mais ninguém do que a eles e a sua empresa. Então você tem que ter um programa e um sistema que não permita a violação desses dados. Então isso é uma forma de compliance que é aplicada em todas as empresas.
Como você pode ver os resultados desse compliance? Na estrutura, permite a análise crítica da estrutura societária. Na política, fixa a legalidade na base da cultura da empresa, os códigos de ética, política de compras, etc. Na comunicação, aumenta a sensação de confiança, credibilidade e eticidade. É lógico que isso que você faz, esse trabalho todo, esse investimento que você faz nesses sistemas de compliance, você tem que traduzir ele de forma clara e transparente para o público em geral, para que eles tenham conhecimento de que aquela empresa trabalha de forma séria e trabalha de forma a aumentar a qualidade de vida dos seus parceiros, dos seus clientes, enfim, de quem ele está se relacionando. Treinamento. As empresas que têm que aplicam essa questão do compliance, elas têm um treinamento de redução de risco derivado de práticas não compliance. Ou seja, ela desenvolve práticas e treinamentos para cada vez mais rápido obter informações que permitam ver se as práticas que elas estão trazendo para o mercado, elas são práticas corretas, práticas com os valores, condizentes com os valores que ela tem. Sindicância cria mecanismo de verificação e controle, canal de denúncia. Todas as empresas existem dentro dela um canal de vigilância, um canal onde as próprias pessoas levam as informações diretamente, sem passar pelos seus atendentes imediatos, exatamente para dar uma transparência e para ter as informações de retorno cada vez mais fidedignas para poder melhorar ou não o seu sistema. Avaliação de riscos sistematiza a avaliação e mitigação e prevenção de riscos. Como é que se implementa um compliance nas empresas? O processo de implementação pode ser dividido em 3 fases: diagnóstico, elaboração e implementação. Isso é como qualquer fase, qualquer maneira administrativa de você tratar um negócio. Você tem que diagnosticar, você tem que elaborar a política interna e tem que implementar. Né? O diagnóstico é a fase onde vão ser levantadas, dentro de cada área da empresa, todas as informações para fazer um check-up da empresa, como ela está naquele momento. Elaboração de política, com base na conclusão de diagnóstico, especialistas em conjunto com a organização elaboram políticas internas de compliance, de forma customizada e com base nas atividades desenvolvidas pela empresa, contemplando os principais riscos identificados e medidas internas. Cada empresa é uma empresa, por isso que cada empresa tem que ter um diagnóstico próprio e tem que ter uma elaboração de um plano próprio. Não adianta eu disse com relação à ética, não adianta você formatar um conceito de ética e quando você vai tratar de situações de empresas completamente diferentes. Você tem que estudar o mercado de cada uma, as atividades de cada uma para poder desenvolver o plano ideal. Implementação, uma vez concluída a elaboração e a política interna, os especialistas auxiliam a empresa na sua implementação, mediante treinamento, criação de comitê, fórum permanente de discussão e etc. Embora todo esse programa e o assunto ética e compliance seja especificamente mais implementado dentro das empresas, nada impede que esse mesmo sistema possa ser implementado em qualquer lugar, seja no condomínio, seja dentro da nossa própria casa, porque nada mais é do que expor umas ideias claras com seus valores e a sua conduta pretendida e fazer com que esses valores, essa conduta sejam implementados e sejam absorvidas
por todas as pessoas que estão ligadas naquela relação. Efeitos práticos imediatos quando você faz um programa de ética e compliance é o orgulho da empresa e a retenção de valores. O orgulho da empresa não só por parte dos seus diretores, seus proprietários, seus acionistas, mas principalmente por parte dos seus funcionários. Porque eles começam a ver, eles primeiro começam a ter nitidamente o conhecimento dos valores daquela empresa. E, ao mesmo tempo, a empresa praticando aquilo, ela vai ter um reconhecimento dos próprios funcionários que vão querer continuar implementando aquilo e vão trabalhar para que aquela forma de funcionar da empresa não termine nunca. Isso faz também com que você tenha um maior reconhecimento na sociedade em geral e, certamente, com esse reconhecimento de um bom serviço, de seriedade e de valores, você vai conseguir clientes que também tenham esse mesmo pensamento e essa mesma demanda. Espírito de equipe é uma complementação do que eu já falei, melhoria da imagem com a percepção de valores éticos e o funil de sustentabilidade. Ele vai ser um diferencial competitivo, como eu falei desde o início da coisa. Então, essa é a importância. Por que a ABAD tem uma preocupação com relação a isso? A ABAD é uma associação que congrega empresas, que representa empresas. A gente briga junto aos governos federal, estadual e municipal, por implantação de medidas que sejam medidas que tragam benefícios aos condomínios, além de fornecer serviços. Então, quando você representa um número grande de empresas, que são consideradas empresas sérias, empresas corretas, empresas com valores e com interesse social, você consegue mostrar isso para os nossos políticos. Muitas vezes não querem compreender, mas você consegue levar. Quer dizer, nós tivemos agora, ontem, o presidente Débora, eu, o presidente do Secov, estivemos lá em Brasília, levando uma agenda do mercado imobiliário em cima de projetos que se tornariam ou se tornarão leis. A gente levou os nossos projetos com todas as críticas, porque diversos desses projetos eles vão simplesmente onerar os condomínios. Então, é uma forma de você manter um relacionamento com o poder público, no sentido de levar a eles as demandas dos senhores e evitar que sejam criadas leis simplesmente para arrecadação, que é o que eu falei no início, das leis que não são éticas, que não são morais. Então, é muito importante que cada um de vocês entendam, leiam. Eu sei que é um assunto que é muito extenso, a gente vai ver que já se trabalha nisso há muito tempo, mas como foi dito aqui na palestra passada, que todos os senhores devem conhecer a Convenção Coletiva, eu acho muito interessante que comecem também a conhecer e a ler um pouco sobre essa questão de ética e compliance, porque daqui para frente vai ser um assunto discutido diariamente e as empresas que não se adaptarem ou que não implementarem esse serviço vão acabar ficando para trás, até principalmente por uma demanda da própria população e da própria sociedade. Em função disso, já há alguns anos, a gente vem trabalhando num programa para angariar empresas que têm uma preocupação maior com o mercado, além daquele de administrar condomínios e sobreviver. A gente criou um programa, primeiro para separar o que é uma administradora de condomínio e o que é um escritório, uma sala que se abriu e colocou lá o nome condomínio.
A gente trabalhou muito com o pessoal de São Paulo. Vocês veem que desde 1981 o mercado vem tentando fazer um programa nesse sentido. Em Porto Alegre, na segunda CONAME, que era o Congresso do Mercado Imobiliário, a gente tentou implementar, fez uma discussão e a coisa não foi para frente. Em 2011 nós retomamos esse trabalho, e aí agora junto com a ABIC de São Paulo, que é uma associação como a nossa, como a ABAD, e descobrimos pessoas que estavam interessadas em tocar para frente e realmente trabalhamos desde 2011, e hoje nós temos um programa onde a gente lista para a empresa se associar, ela tem que passar pelo crivo do Bureau Veritas, que é a maior empresa do mundo de certificação, onde ela tem que cumprir ou tem que apresentar quase 200 itens de necessidade de uma empresa para prestar um serviço de administração de condomínio para a sociedade. Então nós listamos tudo que tinha que ser feito, fizemos um código de ética, um código de conduta, tem uma grande parte desse código que são penalidades para aqueles que eventualmente saírem fora daquele programa, e com isso a gente está conseguindo juntar empresas realmente sérias, empresas que querem trabalhar de uma forma boa, de uma forma correta, de uma forma ética, para que a gente possa melhorar cada vez mais o nosso mercado, levar para os senhores um serviço de maior qualidade e, ao mesmo tempo, a gente necessita do apoio de todos, no sentido de, ao contratar uma administradora, verificar se essa empresa ela é afiliada ao PROCONDO, que é um programa que ele é aberto a todas as administradoras, enfim, para que a gente consiga criar um mercado mais justo, um mercado mais correto, um mercado que possa trazer benefícios para todos, não só a empresa, mas para os senhores também. E é fundamental a participação de vocês. É lógico que a gente vai assistir o filme do PROCONDO aqui e a gente vai verificar, e a gente sabe que nem todas as administradoras ainda são filiadas. Umas porque não conseguem, outras porque não têm interesse, enfim. Mas é importante que os senhores, quando analisarem as propostas, mesmo daquelas que não sejam filiadas ao PROCONDO, que informem essas pessoas, que digam a elas, olha, vá se filiar lá ao PROCONDO, depois manda a proposta para a gente, porque essa análise é criteriosa e só vai ajudar a melhorar o mercado imobiliário do Rio de Janeiro. Então, a gente vai ver agora um vídeo do programa, para vocês tomarem maior conhecimento. A ABAD tem pessoas que depois poderão receber aí os senhores para perguntar, para discutir, para conhecer melhor o programa e, enfim, a gente divulgar isso o máximo, que vai ser excelente para todos nós. Eu queria agradecer e vamos assistir agora o vídeo e depois, se tiver alguma pergunta, a gente está aqui para responder. Muito obrigado. Administrar um condomínio é um trabalho que exige muita responsabilidade, experiência e competência. Afinal, o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas vem sempre em primeiro lugar. O papel das administradoras de condomínio vai muito além da cobrança de cotas. Trata-se de gerir o maior patrimônio em bens de uma família ou de uma organização. Para garantir a tranquilidade de condôminos e proprietários, elas auxiliam os síndicos na realização de tarefas essenciais como gestão de contas a pagar, administração de departamento pessoal, prestação de contas e tantas outras, muitas vezes invisíveis para a maior parte das pessoas.
Mas como um síndico pode ter a certeza de estar escolhendo uma administradora que presta serviços de qualidade, com competência e ética e que não vai deixá-lo na mão? Pensando nisso, um grupo de empresários decidiu que era a hora de dar mais visibilidade ao setor e promover sua qualificação, beneficiando clientes e administradoras. Foi aí que nasceu o PROCONDO, Programa de Autorregulamentação da Atividade de Administração Condominial. O PROCONDO estabelece um conjunto bem definido de regras para o mercado e certifica as empresas comprometidas com a excelência e o atendimento a seus clientes. Os condomínios. Lançado com o apoio da ABAD, Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis, o programa exige que as empresas participantes passem por uma rigorosa auditoria realizada pelo Bureau Veritas, líder mundial em certificações. Contratar uma administradora certificada pelo PROCONDO é a certeza para síndicos e condôminos de contar com uma empresa que comprovadamente presta serviços de qualidade, com segurança e excelência, prezando sempre pela ética, respeito ao cliente e a preservação de seu patrimônio. Visite nosso site e conheça mais em www.procondo.com.br. Nossas palmas, então, de agradecimento, Dr. Pedro Carsalati, por sua prestigiosa participação, todo o conteúdo que nos trouxe, senhora Débora Mendonça. Agradecemos também a todos pela participação nessa primeira parte. Gostaríamos de convidá-los para um